Sabe, na radiologia oncológica, a pressão é uma coisa constante. Um radiologista olha centenas de imagens por dia, talvez. Uhum. E em cada uma, um pontinho minúsculo, quase nada. Pode ser a diferença entre um tratamento que funciona e uma chance que se perde. É uma responsabilidade enorme. Enorme. O volume, a complexidade dos exames é, francamente, assustador. E é exatamente aí, nesse cenário de alta pressão, que a inteligência artificial está começando a aparecer, né? Exato. E o que as nossas fontes de hoje mostram, e a gente está falando aqui de uma mistura de artigos científicos bem densos sobre Deep Learning e uma apresentação super prática do evento Atualiza CBR 2026. Certo. O que elas mostram é que a IA não chega para substituir ninguém. Ela chega como uma aliada. Quase como, sei lá, um segundo leitor que nunca se cansa, sabe? Exatamente. E acho que a nossa missão hoje é justamente essa. Desvendar como essa aliança funciona de verdade. Certo. A gente precisa primeiro separar as coisas, né? Entender a diferença que é crucial entre a IA que vê a imagem e a IA que lê o laudo escrito. Ok. Depois, a gente mergulha nos erros humanos mais comuns. E o mais importante, acho, é ver com exemplos concretos, tirados das fontes, como é que essas duas IAs já estão ajudando a fechar essas brechas e, bom, no fim, a salvar vidas. Perfeito. Então vamos começar pelo começo, pelo problema em si. Por que a oncologia, assim, especificamente, é uma área tão suscetível a erros de imagem? O que acontece na oncologia é tipo uma tempestade perfeita. De um lado você tem uma complexidade que é absurda. Uhum. A gente não tá falando de achar uma coisa só. Às vezes são múltiplas lesões, estadiamentos com regras super detalhadas, tipo o sistema TNM, que avalia tumor, linfonodo, metástase. É quase um mapa, né? É um mapa. E do outro lado, tem o volume de exames que só aumenta. Então, essa combinação de complexidade com volume cria um ambiente de risco muito, muito maior. E esse risco se traduz em números, imagino. E como? A apresentação do CBR, que a gente analisou, traz uma estatística que, vou te falar, me chocou. Qual? Entre 60% e 80% dos erros em radiologia oncológica são Interpretativos? 80%. Nossa, é muita coisa. É a grande maioria. Não é problema na máquina, não é falha de comunicação. O erro acontece ali, no momento em que o especialista está analisando a imagem. É um erro de percepção ou de cognição. Certo. E erro interpretativo é muito mais do que só não ver alguma coisa, né? Onde estão as armadilhas? Exato. Era bem mais amplo. As fontes detalham os fatores, e eles são fascinantes. O primeiro, claro, são os achados pequenos ou sutis. Sei. Lesões de milímetros, às vezes escondidas atrás de uma costela, de um órgão, que podem passar batido. Depois, a complexidade do estadiamento que eu já comentei. É uma tarefa com dezenas de variáveis. Errar uma muda todo o plano de tratamento. Ok, isso é o desafio técnico da imagem. Mas e o fator humano? Aí a coisa fica mais sutil. Um ponto crítico que as fontes apontam é a falha de comparação. O médico precisa comparar o exame atual com vários anteriores para ver a evolução. Entendi. Se essa comparação não é meticulosa, uma progressão lenta da doença pode se perder. E junto disso, vem os vieses cognitivos. O primeiro é a fadiga decisional. Depois de horas laudando, o cérebro simplesmente cansa. Certo. E o segundo é um fenômeno com um nome curioso: satisfação de busca. Satisfação de busca, o que é isso? Soa até bom. Mas é uma armadilha perigosíssima. A satisfação de busca é a tendência do nosso cérebro de parar de procurar por mais problemas depois de encontrar o primeiro. Ah, O cérebro fica satisfeito, tipo, achei o problema. E aí ele relaxa a busca. entendi. É como procurar as chaves de casa. Na hora que você acha, para de procurar na mesma hora, mesmo que a carteira estivesse perdida bem do lado. É o mesmo mecanismo. É essa analogia perfeita. Só que, em oncologia, o paciente pode ter um tumor principal e várias metástases pequenas. Achar só o principal e parar a busca pode ser catastrófico. Imagino. E por fim, tem a variabilidade interobservador. Dois especialistas excelentes, super treinados, olham a mesma imagem e chegam a conclusões um pouco diferentes. Não é nem erro, é só a interpretação que varia. Isso pode privar o paciente da melhor chance de tratamento. É uma falha que pode literalmente mudar o destino de uma pessoa. Precisamente. E é por isso que essa busca por uma rede de segurança tecnológica é tão intensa hoje. Ok. O desafio humano é assustador. E é aí que a tecnologia entra. Mas as fontes deixam claro que não existe a IA que resolve tudo, né? São ferramentas diferentes para problemas diferentes. Exato. Vamos separar isso. Começando pela IA que literalmente vê os pixels, a que analisa a imagem. Perfeito. Essa é a área da visão computacional que hoje é dominada pelo tal do Deep Learning. O objetivo é ensinar o computador a ver, a reconhecer padrões muito complexos nas imagens, sabe? E na radiologia ela atua em duas frentes principais. Quais seriam? A primeira é a detecção, que a gente vê pela sigla CAD. Pensa nela como um sistema de alerta.
Um alerta. A IA analisa a imagem e destaca ou aponta áreas que ela acha suspeitas. É como se ela falasse para o médico: olha, talvez seja bom dar uma atenção extra a esse ponto aqui. Ela só chama atenção. Entendi. Então o CAD é tipo um holofote, apontando para lugares que podiam passar despercebidos. Ótima analogia. E a segunda frente é a caracterização, ou CADIX. Certo? Depois de detectar, a IA tenta caracterizar a lesão. Ela analisa a forma, texturas, bordas, um processo que a gente chama de radiômica, para ajudar a definir a natureza daquilo. Ela dá uma opinião, então. Exato. Ela pode dizer, tipo, a probabilidade desta lesão ser maligna é de 92%. E é importante dizer que o Deep Learning superou os algoritmos antigos justamente por essa capacidade de aprender sozinho, de extrair características muito mais sutis. Certo. Então a visão computacional cuida dos pixels, para não deixar nada passar na imagem. Mas o erro não para aí, né? Como a gente viu, o laudo, a comunicação, é outra fronteira de risco. Aí a IA precisa saber ler. Exatamente. Aí entra outra face da IA, que é completamente diferente. A gente sai da visão computacional e entra nos modelos de linguagem grandes, os famosos LLMs, e no processamento de linguagem natural, o NLP. A função deles não é olhar pixel, é ler, interpretar e principalmente verificar o texto do laudo que o médico escreveu. O foco aqui é garantir a coerência do laudo. É como ter um revisor de texto super inteligente, que além de português entende de medicina. Ele checa se a redação do laudo faz sentido. É a definição perfeita. Os exemplos das fontes são muito claros. Um LLM pode identificar uma inconsistência gritante. Tipo... Imagina um laudo que descreve em detalhes 5 nódulos pulmonares suspeitos, mas na conclusão, por um lapso, o médico escreve exames sem alterações. O sistema, na hora, sinaliza esse conflito. Que é um erro que pode acontecer por puro cansaço, né? Sem dúvida. Outro erro clássico que ele pega é lateralidade. O médico descreve uma lesão no pulmão direito, mas a imagem mostra o esquerdo. Nossa! A IA também verifica se classificações padrão, tipo BIRADS para mama ou PIRADS para próstata, foram usadas corretamente. Ela até cruza o laudo com o pedido médico original para ver se os achados são coerentes com a suspeita inicial. Isso de usar um LLM como um revisor do laudo é fascinante. É como um corretor ortográfico para salvar vidas. E as fontes que a gente analisou não ficam só na teoria, né? Elas trouxeram casos reais. Sim, já está no campo de batalha. Vamos ver como isso funciona na prática, então. Com certeza. Um dos artigos traz um caso emblemático que ilustra bem o poder da visão computacional. Conta pra gente. Era um paciente de 85 anos. Um raio-x de tórax de rotina. O laudo inicial, normal, sem achados. Só que, em segundo plano, uma IA de detecção analisou a mesma imagem e marcou uma área bem pequena de suspeita lá na periferia do pulmão esquerdo. Uma área difícil de ver? Notoriamente difícil, escondida atrás da escápula, das costelas. E aí? Nesse estudo específico, era um teste cego, o médico não viu o alerta. 6 meses depois, o paciente voltou para o hospital, se sentindo mal. Novo exame. E dessa vez, o nódulo estava maior, evidente. Ah, não. Uma tomografia confirmou. Câncer de pulmão estágio 3B. A AI tinha visto o sinal 6 meses antes. 6 meses. Em oncologia, 6 meses é uma vida inteira. E este tipo de detecção precoce tem um impacto real nas estatísticas. Um impacto enorme. As fontes indicam que para lesões menores de 1 centímetro, a IA, como apoio, pode reduzir a taxa de achados não vistos, a tal da miss rate, em 15% a 30% em pulmão e mama. 15 a 30%? Pensa numa tomo de tórax, onde a IA destaca um micronódulo de 4 milímetros que passaria batido. Ou numa ressonância de fígado, onde ela acha uma metástase minúsculo. São coisas no limite da percepção humana. Mas isso não gera outro problema? O de excesso de alertas? Se a IA começa a marcar tudo, o médico não corre o risco de ignorar os avisos, a tal da fadiga de alerta? Essa é uma preocupação super válida. É um dos grandes desafios. A resposta está na calibração. Ah, faz sentido. Os melhores sistemas permitem que o radiologista ajuste a sensibilidade da IA. Ele pode escolher um modo mais agressivo para um paciente de alto risco ou um modo mais conservador para um exame de rotina. A ferramenta tem que servir ao médico, não o contrário. Entendi. E do outro lado, nos laudos, como os LLMs evitam que um relatório confuso chegue ao oncologista? Os exemplos práticos dos LLM são igualmente impactantes. Um dos sistemas descritos atua como um guardião da consistência. Disparar um alerta se o laudo descreve múltiplas lesões suspeitas, mas a conclusão não recomenda nenhuma investigação adicional. Ele pega essa omissão. Ou imagina o contrário, a conclusão recomenda algo que nem foi descrito no texto. Exatamente. Outro exemplo prático é a omissão de medidas. O médico descreve um tumor, mas esquece de botar as dimensões exatas. E essa informação é crucial. O oncologista planeja o tratamento, a químio, a rádio, com base nessas medidas. A falta delas pode atrasar tudo. Precisamente. E teu exemplo é ainda mais sofisticado. A análise longitudinal.
Como assim? A IA de visão pega 3 tomografias de um paciente, feitas ao longo de 6 meses, alinha elas e gera um gráfico mostrando a curva de crescimento do tumor. Uau! Aí, o LLM entra e complementa. Ele lê o laudo e verifica se a conclusão do radiologista, doença em progressão, por exemplo, está certa e se usa os critérios corretos para isso, como o padrão RECIST, que é a régua universal para medir tumores. Incrível. A IA visual mede e a IA de texto confere se o relatório da medição está correto e as fontes falam de um jeito de organizar esses alertas, né, para não sobrecarregar. Sim, e isso é crucial. Um dos sistemas classifica as inconsistências por severidade. Um erro crítico seria, por exemplo, descrever uma patologia ginecológica num paciente homem. Certo, algo que invalida tudo. Exato. Um erro importante seria a omissão das medidas do tumor, que a gente falou. E um erro menor seria um erro de digitação. Faz todo sentido. É como na nossa caixa de e-mails, né? O urgente, o importante e o que pode esperar. Ajuda o médico a focar no que realmente importa. Exatamente. Então, depois de tudo isso, qual é a grande mensagem? Fica muito claro que a gente não está falando de uma máquina substituindo um médico. Todas as fontes são unânimes. O modelo mais seguro é a sinergia. É o radiologista plus IA. Exatamente. A visão computacional age como aquele colega de trabalho super focado, um par de olhos extra que nunca pisca. E os LLMs, eles são como um revisor de texto obsessivo e meticuloso, que entende de medicina e garante que a comunicação seja perfeita. E o resultado final dessa soma é o que importa, né? No fim das contas, a grande mensagem é essa. A IA está se provando uma rede de segurança poderosa para reduzir erros que são, na maioria, evitáveis. De um lado, melhora a sensibilidade, te ajuda a enxergar melhor. Do outro, aumenta a consistência, garantindo que seu laudo seja claro. E o maior ganho clínico está na oncologia, onde a precisão tem o maior impacto possível. E tem números sobre isso, né? Tem. Uma das fontes apontam para evidências de uma redução de cerca de 20% nos exames com resultado falso negativo quando a IA é usada como essa ferramenta de apoio. 20%? 20%. Menos chances de um câncer passar despercebido. É um número com peso enorme. Um peso enorme. Mas claro, as fontes também são realistas. Apontam desafios. Os LLMs, por exemplo, podem ter alucinações textuais. Basicamente, inventar coisas. E tem questões legais complexas. No Brasil, a gente tem a LGPD, sobre a responsabilidade final. E isso nos deixa com uma questão para refletir, né? À medida que esse sistema se torna um padrão, como a gente vai equilibrar a confiança na ferramenta e a responsabilidade final quando a segunda opinião vem de um algoritmo? De quem é a palavra final? Quando o humano e a máquina discordam.